Oi, meu nome é Rose, você está escutando São Paulo Isolada. Então, eu sou descontraída, sou alegre, eu levo a vida bem leve, tento pelo menos, principalmente agora. Eu tenho 41 anos, tenho 1,56 m de altura. Bom, sou morena, sou parda, na verdade, tenho cabelo escuro, cacheado. O começo da pandemia para mim foi bem complicado, porque de fato ninguém sabia o que estava acontecendo na realidade, né? Aí eu tinha ido viajar, tinha ido para Minas, para uma cidade que chama Gonçalves, e lá é super isolado. A gente fomos na sexta, bem no comecinho de março, na primeira semana de março. Quando voltei para São Paulo no domingo à noite, na segunda, todo mundo me ligando, falando assim, eu não venho trabalhar, tá tudo parado e todo mundo vai ficar em casa. Aí no primeiro momento eu falei assim, vamos ficar em casa porque deve ter umas coordenadas pra gente, sei lá, se cuidar ou tocar a vida, né? Daí passou a primeira semana, passou a segunda, passou a terceira e já foi começando aquela coisa meio... O que eu faço agora? Tipo, todo mundo dentro de casa, na rua, você não via ninguém na rua. Foi começando ficando desesperador, né? E o que a gente faz? Tipo, não pode ir no mercado, não pode ver a irmã, não pode nada, né? E aí começou, né? Vamos pintar a casa, que no começo era todo mundo, vamos ver live e fazer as coisas de casa. E eu ainda tinha um problema maior ainda, como um monte de gente tá tendo. Agora melhorou, depois de um tempo a gente está se adaptando, mas escola que eu tenho, o Henrique tem 10 anos, ano passado tinha 9, estava no 4º ano do ensino fundamental. E a escola? Aí vem as perguntas, né? Como que eu vou educar essa criança? E conversa com a professora dele já era também um pouco mais idosa, não tinha essa habilidade com a tecnologia. Então a escola demorou um tempo ainda para se desenvolver um programa bacana, que na verdade foi esse ano que ela realmente funciona, que no ano passado foi tudo meio cambaleando, né? Demorou pra gente entrar nos eixos, foi desesperador, porque todo mundo dentro de casa, aí ficou eu e os meus 2 filhos em casa. A gente parou de ter contato com o mundo, tipo, não saía na rua de jeito nenhum. As compras do supermercado a gente tinha medo de pegar na porta de casa, né, que a gente pedia, compra online, aí chega em casa, coloca Cândida em tudo. Eu acho que Cândida, que no comecinho a gente diluía um pouquinho de Cândida, tipo uma colher de sopa num litro de água, colocava no borrifador, borrifava na caixa que vinha entregar, borrifava, tirava todo, colocava luva, máscara e tudo mais, e pegava as compras, lavava tudo, que nem pode lavar fruta, né, na verdade, porque elas estragam muito mais rápido. Então a gente ficou todo mundo neurótico. E todos os meus amigos que eu conheço também ficaram neuróticos com relação à limpeza. Hoje em dia já tá mais tranquilo com relação a isso. Acho que a gente já aprendeu a se locomover com segurança, sem esse medo tão grande. Lógico que a gente tem medo, mas não chega a ser aquele olhar de que também tinha. No mercado a gente ia pegar alguma coisa, por exemplo, você queria alguma coisa, todo mundo te olhava com a cara de ET, né? Na hora que você vai passar suas compras, pelo menos você chega no mesmo setor de qualquer produto. Você tá pegando algum produto, alguém te olha com o olhar meio que, será que eu tô muito próximo? Será que eu tô longe? Deixa eu fugir daqui. Sabe esse olhar de, tipo, tô fugindo daqui pra sair de perto. De uma ameaça, né? É enlouquecedor. Mas foi complicado. Eu entrei em depressão, porque eu comecei a comer muito.
tipo, ficar dentro de casa, aí não sai, não vê ninguém, não conversa. Eu parei de fazer terapia. Então eu comecei a comer muito, sabe? Ficar em casa, tipo, me agarrei na comida, mas depois eu também entrei nos eixos, sabe? Não fiquei largada as traças, não. Mas foi bem complicado. Bate uma tristeza, uma saudade das pessoas que a gente ama. Por exemplo, viajar para ver quem a gente ama não pode, até hoje também não pode, não fiz isso. Eu acho muito triste. Eu sou calorosa, gosto de abraçar, gosto de apertar, gosto de ver. Então, o WhatsApp eu uso mais como ferramenta para a gente falar rapidinho, para falar, conversar, sentar é outra coisa, né? Você faz várias coisas, né? Como que Eu foi você parar assim do nada e aí você tem que ficar em casa e ao mesmo tempo também financeiramente como foi pra você esse impacto? Com relação a financeiramente, eu sou organizada. Então, um tempo eu fiquei trabalhando de casa e continuaram a me pagar também para mim ficar em casa. Como eu cozinho, teve vários amigos que começou a pedir comida. Então eu fazia marmita, embalava todos com nome, semana, tal, essa coisa toda. E ou eles vinham pegar, ou eu ia deixava na portaria, tipo a sacola, e eles pegavam. E foi uma experiência bacana também, que aí a gente começa a pensar fora da caixinha, né? Mas não tive um impacto grande com relação a financeiramente também, porque eu sempre fui bem organizada com as minhas coisas. Então, quando a gente faz isso numa hora como essa, no ano passado, que foi bem complicado para todo mundo, nessa hora ser organizado, eu acho que você vê que a organização vale a pena. Então, para mim, com relação a isso, foi tranquilo. Não foi uma das coisas de dizer, ai meu Deus. Acho que a educação para mim do meu filho é o que me preocupa mais até hoje. Com relação à grana, eu acho que a gente pode daqui a pouco trabalhar, correr atrás. Você faz muitas coisas, né? Você trabalha com cozinha, com evento, mas você também é diarista. Eu sou. Mas não, é só em alguns casos, assim. Só, na verdade, eu sou, mas na verdade eu tenho um emprego. Eu sou empregada doméstica mesmo, carteira assinada e tudo mais. Que a gente é amigas de 21 anos, que a gente é comadre, amiga, viajamos juntas. Ela também vem na minha casa, agora ela já está vacinada, a gente se encontra. Eu também voltei a trabalhar, não todos os dias, mas 3 dias por semana. Com relação à diária, eu até faço, mas ultimamente não é o meu... um trabalho em que eu estou fazendo só em alguns casos e olhe lá, porque eu não me sinto confortável ainda, sabe, para voltar. Quando eu vejo que as pessoas estão até se cuidando e tudo mais, até vou, mas se não, eu automaticamente já falo que não é. O evento já não rola mais mesmo, porque não tem. Tem o projeto no Bibi Tantan, que eu também participo do aula de culinária, então as aulas também não voltaram de jeito nenhum, porque são pessoas que têm problema psicológico, que vivem na rua também, que são usuários de rua e tudo mais. Então não dá para ter esse tipo de contato com eles. Eu não fui mais lá. Mas tenho psicólogos amigos que trabalham diretamente com eles, que eles continuam indo lá fazendo tratamento. Só voltando um pouco, esse projeto ele atende tanto usuários de droga e pessoas com... Não, usuários que a gente chama para não se chamar moradores de rua. Geralmente eles chamam usuários, porque a expressão morador de rua
eles não escolheram morar na rua. Eles são atirados na rua, a maioria deles por problema psicológico, que a família, eles também não se dão bem com a família, não tem um vínculo em casa, né, para ser tratado. Então eles usam o espaço para, sei lá, para tomar banho, para comer, para se tratar. Então a gente usa esse só como usuário e não usuário de droga. Esse é só um nome que usa no CAPS para não chamar morador de rua, ou chamam de doido mesmo, porque não é dizer assim, tá com probleminha psicológico, isso é tentando passar a mão na cabeça. A gente chama de doido mesmo. Ou tem problemas psicológicos, que tem vários tipos. Tem uns que estão mais tantã e outros que conseguem trabalhar, conseguem levar a vida, que é o que o projeto, ele tem isso. Quando os usuários estão em tratamento, eles trabalham, ganham dinheiro, pagam seu aluguel, têm a sua vida. Quando eles não conseguem fazer isso, eles ficam só com os cuidados, eles não são levados para trabalhar. Porque eles tremem, eles surtam, então para ter o contato social é complicado. É complicado, aí eles ficam só no tratamento mesmo. Mas eles estão voltando à questão de como eles estão tão bem. Acho que deu uma melhorada. No ano passado foi bem difícil, que no começo de tudo, até eles mesmos são vulneráveis também, muito vulneráveis. Mas aí esse ano eles já retornaram também, tipo, não pode comer lá, mas eles podem pegar, eles fazem tipo um cadastro, aí pega a comida, pode comer em outro local. E Rose, como que você acha que você vai sair dessa pandemia? Se você nota alguns comportamentos que você não tinha antes e que você passou a ter por causa da pandemia? Sim. Por exemplo, hoje mesmo tem uma moça que sempre vem pedir coisa aqui em casa, na porta. Toda semana ela vem. Aí hoje mesmo eu estava refletindo sobre isso. Que ela sempre chega aqui na minha porta e eu pergunto para ela, o que você está precisando hoje? Ela fala, um casaco, um açúcar, um café. Aí eu falei assim, o que você está precisando hoje? Aí ela falou para mim, você não tem um remédio para dor de cabeça? Aí eu falei assim, geralmente qual que você toma? Aí ela falou assim, não, qualquer um que você tem. Aí eu me venho a pensar, tipo, quem iria perguntar para ela o que ela tem? Aí esses comportamentos, ultimamente eu já tenho, tipo, de olhar o que o outro tá sentindo, porque não é só a gente. Todo mundo tá sentindo isso, sabe? Mas eu vou sair com esse olhar de que não só sou eu que estou passando por alguma coisa, tem gente que está passando por coisa muito pior. E esse olhar acho que eu vou levar, que vai ser bom. E eu sempre passo isso pro meu filho, o mais velho menos, porque já é adulto, mas o Henrique, eu quero passar bem, ele saber como o outro está se sentindo. Porque a vida é isso, o ser humano é isso, né? A gente vê como o outro está se sentindo para não deixar a vida passar de graça, sabe? Esse olhar eu acho que é importante a gente ter com o próximo. Acho que eu vou sair com esse olhar da pandemia. O seu filho, o Henrique, como que tá sendo educar ele em casa? Olha, sabe que no ano passado eu sentei várias vezes e chorei. Tipo, sentar e dizer, meu Deus, o que eu vou fazer com essa criança? Tá no 4º ano, que é uma idade que a gente leva para a vida inteira, né? Que é o 4º, 5º, 6º ano, são os anos que a gente aprende coisas que você leva essa carga para a vida inteira. No ano passado teve
aulas em que vinha explicações incompletas e eu não tenho esse feeling de professora para fazer ele entender e ele não entendia. Eu ligava para amigos e falava assim, mas eu não lembro mais desse assunto. E você pesquisar no Google é uma coisa, vem aquela resposta seca lá. Eu ligava para a professora dele, as professoras estavam tadinhas todas também enlouquecidas sem saber o que fazer, não é culpa delas também. Fiquei muito preocupada, comecei a pedir ajuda para amigas que conheço. Aí teve uma hora que uma amiga minha falou assim, Rose, calma, vai dar tudo certo, calma, o mundo não vai acabar. Espero que não. Sabe, quando der esse choque de realidade, eu falei assim, vou respirar. Aí comecei indo com ele devagarzinho mesmo, fazendo os procedimentos que mandavam da escola, os deveres e tudo mais, entregava tudo direitinho. Esse ano ele tá super bem, tipo, ele acorda às 7 da manhã, tem live, aula ao vivo das 8 às 9h30, depois das 10 às 11, responde tudo junto com a professora, conversa todos os dias com todos os amigos, assim... Uma independência que até me assusta. Ele tem dificuldade em língua portuguesa. Em matemática, ele não tem problema nenhum. Eu que tenho mais, ele tem 0 problema em matemática. Mas eu estou um pouco mais tranquila, mais preocupada com o futuro, lógico, porque vai ser um impacto que vamos demorar anos para reverter, que esse impacto na vida de todas as crianças vai demorar a passar. E não sei nem se vai passar, para te falar a verdade, porque é um impacto muito grande na educação, na vida das pessoas, é bem complicado. É a vida social, né? Também. Na vida social, na vida educacional, na vida financeira. É um impacto gigantesco. Eu, às vezes, começo a pensar. Aí eu falo assim, gente, eu vou parar de pensar porque eu vou pirar, porque se a gente para pensar, dá asas assim, a imaginação diz que você vai parar por aqui. Um dia de cada vez. Vamos viver um dia de cada vez e ainda bem que estamos vivos, a minha família toda tá... Amigos queridos também, tenho notícia de todo mundo. Então, agradeço todos os dias por isso. Você já conversou com ele sobre o que está acontecendo? Assim, como que é essa pandemia? Conversa? Já. Você conversa também sobre o pós-pandemia com ele? Não sei. Converso, a gente tem conversa sobre tudo isso. O Henrique ficou com muito medo, né? Ele, no começo da pandemia, ele não saía nem aqui na calçada. Tem os jornais e tudo mais, eu comecei a não ver, porque ele ficava muito assustado, com medo da mãe morrer, e pai, o avô e tudo mais. Os amigos dele também tiveram isso, as crianças ficaram muito assustadas, com medo dos pais morrer e eles ficarem sozinhos no mundo. Isso, converso com várias amigas também de porta de escola, que a gente tem esse grupinho de porta de escola, né? E os filhos, os amigos da escola do Henrique também ficaram com esse medo. O Henrique ficou muito recluso dentro de casa. Uma vez ele teve que eu levar ele no postinho chorando para tomar vacina, que ele precisava tomar vacina do calendário mesmo. Ele foi chorando, porque não queria sair de casa, com medo. Nossa. Foi bem complicado. Hoje em dia, ele já sai na rua comigo, tipo, ir no dentista, mas para fazer o necessário, assim. Ele não chama para ir em lugar nenhum. E a gente tem amigos que têm um sítio, uma fazenda mesmo. Então foi muito bom para ele, porque é uma fazenda no meio do mato. E ele tem andado a cavalo. E ele fez, assim, uma amizade com os cavalos. Compramos pintinho para ele. Então, ele vai para lá meio que ele foge do mundo. Então, isso fez um bem para ele. Os animais e a natureza fez um bem para ele, assim, gigantesco. A gente passou, acho que o quê? Um mês e pouquinho, no meio do mato, sem ter contato com ninguém. Só, acho que 4 pessoas. Numa casa, no meio do sítio, só com cavalo, a vaca, foi uma delícia. E bom também, porque ele teve
perdeu um pouco esse medo, na verdade, Uhum. de que achar que o mundo ia acabar por ali. Porque eu acho que as crianças estavam com esse sentimento, que todo mundo ia morrer e que só ia sobrar eles. Porque tinha essa coisa, né, que eles viam a entrevista, só que o Henrique distorcia as notícias. Ele via as notícias, tipo, os adultos estavam morrendo e as crianças não. Uhum. Então ele achava que assim, papai, mamãe, o meu irmão, todo mundo vai morrer e eu vou ficar, e eu vou fazer o quê? Uhum. Era isso que eu entendia. E toda vez que eu conversava com ele, eu dizia assim, mas a mamãe não vai morrer. Ele, mas eu tenho medo, porque todo mundo tá morrendo, só que as crianças não pegam Covid. Então esse medo era real. E é um baita de uma carga, de um trauma psicológico. Tipo, você ter esse medo de ficar sozinho no mundo. No mundo, sim. Não, e eu entendo o medo dele. Uhum. E vem as notícias, porque se você ver direito as notícias, vem que as pessoas mas no comecinho vinha que os idosos tava sucumbindo, todo mundo. E as crianças não, então na cabeça dele os adultos iam morrer e as crianças iam ficar. Então ia ser um mundinho, na cabeça dele ia ser um mundinho só de crianças. Uhum. E o que eu vou fazer? Ainda bem que você tem esse lugar, esse refúgio para colocar ele na natureza e fazer com que ele se esqueça o que está acontecendo, porque acho que isso é um pouco saudável, né? Principalmente para as crianças, você tem que proteger elas. Tem que ter um nível de blindar elas para elas não ficarem piradas, porque senão esse medo vai crescer, né? E aí pode se tornar outras coisas futuras. Ah, sim. E eu acho que a natureza cura tudo isso, né? Uhum. Os animais, esse amor incondicional, e ver que as coisas lá funcionam. Porque se você fica aqui em São Paulo só dentro de casa, tudo bem que eu tenho casa com espaço, tal, não sei o quê, mas a maioria das crianças também não é a realidade da maioria das nossas crianças, né? Quem tem 2 filhos tem 2 cômodos na casa, 3, banheiro, sala, cozinha, 1 quarto, onde cada um vai estudar. Então isso é bem complicado. E ele viu, indo para o sítio, ele viu que a vida continua. Tipo, os bichinhos estavam vivendo felizes, como se não houvesse amanhã. Então essa questão dele ir para o sítio fez muito bem para ele. Ele começou a falar também do que ele estava sentindo, dos medos que ele tinha. O meu filho mais velho, no começo desse ano, em dezembro desse ano, ele contraiu a Covid. E a gente ficou isolado, nós 3. O Henrique ficou com muito medo. Eu fui levar o meu filho para ir no médico, né? E eu levei ele. E quando eu cheguei em casa foi assustador, porque ele estava chorando, desvaído, com medo do irmão morrer. Então isso foi uma preocupação minha. Aí eu conversei com ele, dizia, mas o meu irmão está com Covid, ele vai morrer? Eu falei assim, ele não vai morrer, filho, ele está bem, ele só precisa tomar os remédios, ficar isolado no quarto dele, ele não pode comer com a gente, ele não pode descer do quarto dele, a gente tem que usar máscara o tempo todo mesmo dentro de casa, porque tem todos esses cuidados, o banheiro só ele vai usar. Mas foi assustador o medo dele. É real, assim, de chorar com medo. Foi assustador. Mas o Marcelo ficou bem da Covid, teve os sintomas, perdeu o olfato, teve febre, mas não foi dessas graves, assim, foi tranquilo. Ai, que bom. Mas tive essa situação real em casa. É um medo, assim, porque você vê o filho dizer assim, gente, ele tá com um vírus, tá dentro da minha casa, é assustador. E aí vem a contagem dos dias, né? Todo dia você acorda e diz assim, gente, ufa, 10 dias, ufa, 11 dias. Aí você vai contando os dias, desesperador. Tipo, chegou 15 dias. Ufa. É como se você estivesse embaixo, no fundo, mas você respirar e você saiu, deu aquela respirada. É isso. Pra você acha que as pessoas vão mudar? Como que você imagina esse pós-pandemia? Algumas sim, outras não. Sabe o que eu acho de verdade? As pessoas que já estavam fazendo o processo de mudança, que quer um mundo melhor, eu acho que elas vão continuar
e vão ter uma visão muito maior de como elas vão ver futuramente. As pessoas que são egoístas, que elas vão sucumbir, vão continuar pior ainda. Esse é o meu ponto de vista. Não acho que aquela pessoa egoísta que teve o parente quase morrendo, acho que ela não vai mudar. Eu já tive contato com esse tipo de gente, não mudou nada também. Não vi mudança nenhuma, tipo, deu, passou, não morreu, vou continuar aqui. Porque uma pandemia é algo, é um ponto de virada, né? Não tem como a pessoa que fechar o olho pro que tá acontecendo. Ela é realmente... Nada mais vai mudar a cabeça dela, porque a gente tá no extremo, parece. E tipo, se isso não mudou até agora, não vai mudar mais, não. E você acha que a gente, como no Brasil, assim, já tá tendendo mais pra mudança ou não? Eu acho que uma parte. Eu acho que sim, mas ainda não a maioria. Mas não acredito ainda em nem 70% ainda de melhoria. Por 40% que vai sair da pandemia com... Infelizmente, eu gostaria de dizer o contrário. Sabe, de mudança, de perspectiva de vida, tudo mais, tipo, as pessoas vão sair melhor. Eu gostaria muito de dizer isso, mas não é isso que eu vejo nem o que eu ouço. Como que você sente? Triste. Porque o que vai ser daqui, sei lá, nem 10 anos, daqui 5 anos, vai. Nossa, se as pessoas não mudarem agora, eu não imagino daqui 10 anos o que vai ser de nós. Essa é a minha pergunta. Vai ser do meu filho, que tem 10 anos, que daqui 10 anos vai ter 20. E essa é a minha preocupação. Ultimamente tenho pensado muito nisso, bem preocupante. Tipo, a minha velhice. Como que vai ser? É muito preocupante. Bem preocupante. Não só, tô falando, não só a minha, mas pessoas que têm 41 anos. Daqui a 10 anos vai ter 51 anos. Vamos pensar com esse pensamento tão pequenininho, de não olhar pro outro, de não olhar o nosso governo como tá, achar tudo lindo, maravilhoso. Eu acho que hoje, não a maioria vê isso, mas uma parte gigantesca vê como se as coisas estivessem andando. Que não é. Tá tudo errado, tá tudo sucumbindo. Saúde, educação, principalmente a educação também, a saúde, tá tudo errado. Por exemplo, tem um amigo que mora na Austrália. A Austrália é um país riquíssimo, que não dá nem para comparar, mas é só uma fala. Lá tem, Melbourne tem semana passada teve um caso. Eles isolaram a cidade inteira. Tipo, ninguém pode sair, ninguém pode entrar. Tipo, isola 7 dias. A cidade inteira abre, tudo funciona de novo. Tem outro caso, ele isola só aquele, funciona de novo. Aqui nem barreira sanitária a gente teve. Eu não estou nem falando de isolamento, porque tudo foi uma catástrofe. Mas, tipo, barreira sanitária mesmo. Tudo uma zorra, né? Não tem nem esse cuidado, né? De fechar a fronteira ou de deixar a pessoa em quarentena. Não tem estrutura nenhuma montada para que realmente alguma coisa funcione de verdade. É tudo como se fosse um grande circo, uma palhaçada que você não sabe para onde olhar. Sabe quando você está no circo, agora aí você se vê sentado ali e você diz assim, e agora, quem vem? A boneca dançando ou o palhaço? É assim que eu me sinto com relação ao isolamento. Um circo de terror, né? De terror. Porque você não sabe o que fazer. A gente fica perdido, sabe? A sensação de cego em tiroteio é essa. Acho que melhor do que a sentada vendo que palhaço de terror vem, é o cego em tiroteio. É assim que eu me sinto. E como que você avalia aqui em São Paulo? Então, aqui em São Paulo eu acho que, assim, em meio a tanta desordem, eu acho que pelo menos governamental, assim, lógico que tinha aqueles megas discursos, parecia discurso internacional, mas que não era só os discursos, né? Na prática é diferente. Mas eu acho que em meio de
tanta desgraça, eu acho que não foi dos piores. Essa é a minha sensação. Com relação ao isolamento, eu acho que tem coisas que é muito voltada a essa coisa política, né? A gente meio que olha nesse lado político, porque está sempre olhando o lado político, o discurso. Tem que ser bonito porque é político. Ele não olha necessariamente para o ser humano. Eu vejo eles olhando para a política futura. O correto para mim seria olhar para a população sem pensar na política amanhã. Só que eles já estão falando, pensando daqui futuramente o que vai transmitir para que foi falado naquela circunstância, naquele momento, para a política seguinte. É assim que eu penso. Você gostaria de comentar mais alguma coisa sobre o governo federal lidando com a pandemia? Infelizmente, nosso presidente é aterrorizante, né? Um circo de terror total. E eu acho que a gente podia estar em outro momento, por exemplo, nossa população já poderia estar vacinada, tantas pessoas poderiam estar vivas ainda, simplesmente pelo descaso, né? Para mim, simplesmente é uma tristeza em dizer que ele é nosso presidente. Essa é a minha sensação. E o Rose, o que você quer para o futuro? Para o futuro do Brasil e para o seu futuro? Para o futuro do Brasil, eu desejo profundamente que a educação é o caminho de tudo. A educação é o caminho para a felicidade, eu acho. Educação, acho que o Brasil teria que investir em educação para via a saúde, porque sem educação não tem saúde, não tem nada. Então, eu acho que o caminho de tudo é a educação. E para a gente ter um futuro bacana, com saúde, com as coisas funcionando. Porque sem educação não andamos para trás. Por exemplo, essa coisa de negar a ciência, então, é falta de educação. Isso é fechar os olhos para o futuro, para a vida, de qualquer coisa. E para o seu futuro? Então, para o meu futuro, eu tenho várias coisas para fazer. Quero voltar a estudar, assim que a pandemia passar, mas eu quero presencial. Estou terminando o curso que eu estou fazendo, de jardinagem e iluminação, que estou amando. Legal! E é isso, família, filho, amigos, encontrar e abraçar muito todo mundo. Quero tudo isso passar. É isso, e principalmente ver meus pais quando tudo isso passar. Isso faz parte do meu futuro. O podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Yoshimura. Veja mais fotos no nosso Instagram e também no nosso site, o saopauloisolada.com.br. Lá você vai encontrar essa conversa transcrita e também vai poder assinar a nossa newsletter com dicas do que fazer nesse período de pandemia. Toda sexta-feira você recebe um resumo das conversas que aconteceram ao longo da semana, com as dicas culturais ou de comportamento de cada pessoa entrevistada. Se quiser contribuir com o projeto, temos uma campanha de financiamento coletivo aberta no Catarse. Toda ajuda já é um super apoio para que ele aconteça. Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.